Fala, bonitas e bonitos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui eu estou muito feliz porque este vídeo estou fazendo a convite do Play Hearthstone, ou seja, Blismãe notou esta geradora de conteúdo e me chamaram para eu fazer parte daquela série que eles lançam a cada vez que eles lançam esses modos novos de jogo, ou mesmo quando eles lançam uma expansão, né, que é o Essentials, onde a gente fala especificidades de mecânicas, ou por exemplo, quando é expansão eles pedem para falar, tipo, cartas que são safe craft, esse tipo de coisa, né? Então é isso, e hoje estou aqui para falar do modo novo Mercenários, mais especificamente da parte de velocidade, né, do speed dos mercenários e qual a importância, e eu vou dar um insight maior de como vocês podem valorar isso, como colocar na balança, que hora usar qual habilidade e tudo mais. E mais um adendo, né? Eu acho, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que eu sou a primeira latino-americana que eles convidaram para fazer parte desse tipo de série, né? Então, gente, me ajudem aqui, comentem bastante nesse vídeo pra Blizzard chamar cada vez mais nós da Latam, geradores de conteúdo, pra gente ter mais esse reconhecimento, né? Porque o gerador de conteúdo, ele é o espelho da sua comunidade. Então vamos colocar bastante lenha nisso daqui pra Blizzard cada vez mais reconhecer o nosso trabalho, que é muito importante, não só pra nossa comunidade, mas pra nós geradores de conteúdo também. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, não custa nada, ajuda a gente a crescer a nossa comunidadezinha. E também manda pro seu amigo que sabe, que gosta de mercenários ou que tá querendo começar a jogar, um conhecimento mais técnico aí sempre agrega nas pessoas. E deixa seu like aqui também. Então bora pro vídeo! E deixa eu falar pra vocês que se vocês gostam desse tipo de conteúdo um pouco mais técnico, destrinchando uma mecânica específica do jogo, deixam aqui nos comentários também pra eu saber e trazer mais vezes aqui pro canal. Mas antes da gente passar a teoria mais aprofundada, vamos começar pelo básico, que é essa parte aqui que a gente vê logo na segunda parte do tutorial, né? E aqui ele já explica como funciona a ordem de velocidade. A velocidade, ela é representada por essa asinha aí, né? Que a gente tá vendo nessa figurinha aqui com o número 3. Então, o combate, ele se desenrola por ordem de velocidade. Habilidades de velocidade menor vão primeiro. E em caso de empate na velocidade, a ordem é aleatória. E é assim, aleatória, mas nem tanto, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas vamos ficar com essa parte por enquanto. Então aqui a gente vê que, por exemplo, o ataque da cruzada da Cariel, ele tem velocidade 6. A gente coloca ele para atacar aqui e a gente vê que a Tyrande, ela tem tanto um de velocidade 5 quanto um de velocidade 7. Ou seja, se eu escolher atacar com esse daqui que dá 2 de dano em área, ela vai atacar primeiro do que a Cariel. Se eu escolher esse daqui para usar na Tyrande, ela vai atacar depois da Cariel. E aí vai depender da sua estratégia dentro do jogo e de como tá o estado do jogo naquele momento da partida. E esse tipo de coisa, ele serve tanto para o PvE, ou seja, quando você tá jogando contra a máquina, né, nesses mapas já que já vêm prontos, quanto no PvP, quando você tá jogando contra outras pessoas. E aqui a gente vê o combate, então, na ordem que eu coloquei. Ela atacou primeiro, porque a velocidade dela era menor. Inclusive, já ativa aqui o dano fatal da Cariel e ela recupera toda a vida. E aqui de novo, vou fazer de novo só para ver se vocês entenderam certinho, mas é isso, ó. Ela só tem um ataque, pelo menos aqui no tutorial, né? Por enquanto, ela só tem essa opção de ataque, que é o 6. E aqui 7 ou 5. Ou, por exemplo, eu também teria a possibilidade de só atacar com a Cariel. Aí só ela vai atacar, como a Tyrande não ataca, eu coloco pronto aqui no tutorial, não dá. Mas mais pra frente, quando fica um pouco mais avançado no PvE, você consegue só atacar com um dos seus personagens. Aí o que você colocou para atacar primeiro, segundo e de repente você não ataca com o terceiro, ele não vai atacar simplesmente, beleza?
Bom, e aqui estou no meu jogo principal, que é na América. Antes eu tinha entrado só no tutorial para mostrar para vocês, mas esse daqui é minha estalagem do Mercenários, ainda não está completa, porque infelizmente não tô tendo tanto tempo quanto eu gostaria para jogar, mas é isso. E para vocês verem a coleção inteira de Mercenários que vocês têm disponível, é nessa carruagem... Carroça? Acho que é carroça, né? E aqui vocês conseguem ter acesso a todos os seus mercenários. E aqui nessa parte funciona que nem naquela parte lá do Constructed, né, do modo livre também, que vocês podem montar várias composições de mercenários para vocês já deixarem montadinhas, tanto pro PVP quanto pro PVE, né? Essa parte aqui serve para ambos os casos. E aqui eu montei uma composição só de 4, eu sei que cabe 6, né? É só ler. Mas só a título de exemplo aqui para vocês entenderem algumas coisinhas básicas. Vocês lembram que a Cariel, lá no tutorial, ela só tinha uma habilidade, que era o ataque de cruzada 1? Pois é, aqui essa Cariel eu já upei ela pro nível máximo, que é o nível 30, né? Por enquanto só dá pra upar até o nível 30 todos os mercenários. Isso significa que você já ganha um equipamento lá na parte de conquistas, né? E você faz isso, né? Arrasta pra cá e equipa ele pra upar uma das suas habilidades. E você upando o seu personagem ou no PVP ou no PVE, porque ambos dão experiência, você vai ganhando essas habilidades aqui pra ele. E você também vai ganhando as moedas pra você dar upgrade nessas próprias habilidades, né? E vocês veem aqui que tá com isso que eu posso dar upgrade, mas como eu só tenho 161 moedas, eu ainda tô pensando o que eu vou dar upgrade. Sou mão de vaca mesmo. Tá, mas e o que isso tem a ver com a velocidade, né? Qual é meu ponto aqui? O que eu queria dizer é que lá a gente só tinha uma, então ou você atacava com aquela ou você nem usava. Aqui você já tem a possibilidade de usar 3 habilidades diferentes e as 3 têm velocidades diferentes, né? O ataque da cruzada, ela continua com velocidade 6. O provocar 1, ele tem velocidade 1, ou seja, praticamente sempre vai ser a primeira coisa a procar ali no turno vai ser esse daqui, que é restaurar 12 de vida. E ela ganha provocar por 3 turnos. E esse daqui, que é o selo da luz, né, que tem velocidade 4. E ela escolhe um personagem para conceder 5 de ataque e restaurar 13 de vida. E olha só, eu queria deixar aqui um parênteses, né? Que, por exemplo, esse daqui é interessante a gente saber como que vai funcionar todas as ordens e todas as velocidades, como eu já falei. Isso é muito importante, as orders que a gente faz aqui. E por quê, né? Vou exemplificar na prática aqui para vocês, né? Por exemplo, aqui a gente tem o Samuro, né? E a Cariel. A Cariel, esse selo da luz é interessante, ela dá o buff pro lacaio para depois o lacaio atacar. Só que olha só nesse caso aqui, essa habilidade aqui, selo da luz, ela dá o mais 7 de ataque pro personagem e restaura os 13 de vida, mas ele tem 4 de velocidade. O Samuro, nessa habilidade golpe duplo dele, também tem velocidade 4. Então, como que isso vai acontecer? Lembra lá no tutorial que eu falei para vocês que se as velocidades do mercenário são iguais, a forma de atacar é aleatória, mas que eu falei que não era tão aleatória assim? Pois é, esse tipo de aleatoriedade você consegue controlar se são os seus mercenários. O que significa isso, né? Significa que, por exemplo, se eu uso a habilidade da Cariel, que tem velocidade 4, primeiro no Samuro, eu aponto ali a flechinha, né? Pra ele ter esse 7 de ataque e recuperar esses 13 de vida. E depois eu direciono esse golpe duplo para um mercenário do oponente. Vai acontecer exatamente nessa ordem. Primeiro a Cariel vai dar o ataque e recuperar a vida dele. Depois o Samuro vai atacar o seu oponente com o golpe duplo. E a mesma coisa para esse combinho maravilhoso que tá super na hype aí. Inclusive, perguntei no meu Insta que duplinha, né? Que o pessoal tava gostando mais de usar nos mercenários. A maioria falou que era Shirella com Samuro. E realmente, que dupla, meu Deus. Mas é isso. Usando aqui o Resplendor Cegante, né? Que tem velocidade 3. Você causa 10 de dano e dá menos 8 de ataque. E depois você usa o Samuro, que tem a possibilidade de dar esse ataque duplo, né?
né? Ele ataca e depois ataca de novo quando o seu oponente tá com o ataque super baixo. Isso daqui é quebradíssimo, é muito forte. Mas é isso, é essa a ordem, né? Vocês têm que tomar cuidado. Importante também falar que no mapa, às vezes, o que acontece? No mapa dos PvEs, às vezes aparece lá pra você dar um buff em lutadores, digamos. E aí aparece lá pra você diminuir a velocidade dos seus lutadores. E aí tem que tomar muito cuidado, porque se lá tá escrito que vai diminuir em 2, dependendo dos boss, né, dos chefões que vocês forem enfrentar, não é tão interessante porque uma habilidade vai ser mais rápida do que a outra. Por exemplo, às vezes essa habilidade aí que eu mostrei do Samuro, ela vai ficar mais lenta não, né? Mais rápida do que a da Cariel. Então você já não vai conseguir fazer esse combinho. Então é muito importante vocês prestarem atenção, porque às vezes é trap, it's a trap. Às vezes é cilada, parece bom no momento agarrar, né, ali o buff, mas às vezes é melhor você enfrentar um boss mais fraquinho do que agarrar esse buff, que também vai ser um buff pro seu adversário depois lá no PvE. E aqui, ó, geralmente quem ataca primeiro tem bastante vantagem, certo? Então, por isso que tem algumas habilidades que de uma para outra, para você upar ela, não tem diferença no que ela faz. Mas às vezes tem diferença na velocidade, para vocês verem como é importante. Nessa aqui, no caso dessa, tem, né? Porque ele muda o ataque para 1 e tem velocidade 4, né? Nessa aqui é 2 e tem velocidade 5. Mas em alguns casos não muda, só muda a velocidade do turno mesmo. E isso impacta diretamente na sua gameplay. Então, gente, a hora que for gastar essas moedas para upar aí suas habilidades, façam com muita consciência, pesquisem antes, vê o que os pro players estão achando, vai lá na stream encher o saco deles, fala, nossa, Nai, eu quero upar tal habilidade no meu mercenário, qual você acha que é melhor? Cola lá ou pergunta aqui nos comentários do YouTube também que a gente responde e tenta ajudar na maior das minhas capacidades aí. E em outros lugares que a velocidade impacta, né? Você tem que tomar cuidado também quando você tá enfrentando mercenários que desaceleram a sua gameplay e tem que tentar jogar em torno disso, né? Porque, ó, por exemplo, aqui a gente tem o Lich Rei, né, que ele tem a geladura, ou a de grau 1, ou a de grau 2, até a de grau 3 aqui. Ele ataca um inimigo e a velocidade da habilidade que ele usou nesse turno é desacelerada em 2 permanentemente, ou em 3, ou em 1, lá na velocidade 1. Então, assim, quando você estiver jogando contra um Lich Rei, tem que tomar muito cuidado e tem que ser muito estratégico, porque você fala, nossa, essa habilidade eu preciso usar sempre. Então, eu vou tentar prever a jogada dele para saber se ele vai usar a geladura nessa habilidade minha, que eu não posso que seja mais devagar do que a dele. Então é todo mind games aí, você tem que pensar em muita coisa, né? Estão subestimando aí o PVP, mas tem muitas especificidades do modo, né, que deixa a sua gameplay muito mais elevada se você sabe jogar em torno das coisas ou não. E acho que é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado aí dos meus insights, das profundezas da minha cabecinha sobre velocidade aqui no modo mercenário. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu tento resolver aí pra vocês. E é isso, gente. Um beijinho e até a próxima!